é neste contexto dos 50 anos do Concílio Ecuménico Vaticano II que falamos com José Eduardo Borges de Pinho. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. E para abrirmos um dossiê sobre esse dossiê do diálogo, que foi uma novidade no Concílio Ecuménico Vaticano II, como temos visto nos encontros ao longo das últimas semanas. Falamos dessa declaração Nostra Aetate sobre a Igreja e as religiões não cristãs. Foi um documento que não mereceu desde logo aceitação no próprio Concílio. Mereceu também na Igreja após a realização do Concílio? Muita aceitação. Eu creio que é o documento, talvez o documento do Concílio que mais movimentou aquilo que nós chamamos a recepção a vários níveis. Portanto, uma recepção positiva deste documento. Sim, uma recepção sem dúvida positiva. A questão é só que se pode sempre colocar é em que medida essa recepção tem a amplitude em termos de povo crente que nós desejaríamos, mas isso vale para todos os documentos do Concílio. Agora, eu penso que em termos de recepção, chamemos-lhe oficial, portanto, em que a Igreja assume como indicativo do seu modo de pensar e de agir, sem dúvida que o diálogo interreligioso acaba por ter no pós-concílio uma repercussão enorme em termos institucionais e em termos simbólicos. É evidente que aqui a figura do Papa João Paulo II é incontornável, porque deu um impulso enorme com o famoso encontro de Assis em 1986. Temos de reconhecer que isso não foi também pacífico, não é? Portanto, não... É também este o tema que leva, enfim, algumas correntes dentro da própria Igreja a criarem alguma distância do Concílio Vaticano II. Ou correntes que se afastaram da própria ortodoxia da Igreja Católica. Sim, o diálogo em si mesmo não é entendido por essas correntes, ou por essa corrente mais precisa, não é entendido. Falamos da corrente lefebvriana em concreto. Sobretudo, embora haja hoje mesmo também outras correntes não tão extremistas, mas que no fundo têm dificuldade em entender que a Igreja não tem outro caminho, aliás, à luz do Evangelho, à luz da sua tradição, senão o caminho do diálogo e da abertura e também do próprio questionar-se a si mesmo. Não é apenas uma verdade que se comunica, mas é uma verdade que se testemunha e que também, nesse testemunho, nos deixamos interrogar sobre aspectos que nos são apresentados num mundo que evolui e que nos questiona. Mas, sem dúvida, que aqui toca-se um ponto nevrálgico, como aliás na questão ecuménica, em si mesmo no sentido estrito, o relacionamento com os cristãos, aqui o relacionamento da Igreja Católica com as outras religiões, toca-se a questão da verdade, a verdade e o anúncio de Jesus Cristo. Qual é o lugar de Jesus Cristo na vida do mundo, qual é a importância, qual é o significado que a Igreja Católica lhe tem de atribuir e, portanto, o significado único de Jesus Cristo. Ora bem, nada disso está posto em causa no Concílio, muito pelo contrário, simplesmente percebe-se que esse anúncio de Jesus Cristo tem de ser feito exatamente na consciência de que o Deus de Jesus Cristo, o Deus que Jesus Cristo anuncia, é um Deus para todos os homens e todas as mulheres e, portanto, não é um Deus exclusivo dos cristãos. E, nesse sentido, há caminhos de abertura, de mútua aproximação e também de percepção de elementos de verdade que nessas experiências religiosas também estão presentes. A posição, portanto, crítica relativamente a essa perspectiva de diálogo é, no fundo, na sua raiz, é uma autoconvicção de que nós somos os donos da verdade toda e que não temos nada a aprender, nada a melhorar, a aperfeiçoar naquilo que é o nuclear do Evangelho. Ora, de facto, isso seria viver fora da história, fora dos caminhos normais da humanidade. Este documento e aquilo que propõe para a aproximação e diálogo com outras religiões, nomeadamente as não cristãs, revela-se como uma proposta muito positiva para os tempos atuais, então, acredito. Indiscutível. Ou seja, mais do que problemas, é capaz de propor soluções e propor vias de construção da própria Igreja Católica. Propõe, sem dúvida, há uma indicação que é chave e que depois está em documentos do próprio Magistério, que é que a nossa consciência de sermos chamados a anunciar Jesus Cristo é uma consciência renovada por essa atitude de diálogo. Quer dizer, não é uma missão como conquista, não é um anúncio missionário como conquista, mas é um anúncio missionário como testemunho, como sentido do serviço e como sentido, portanto, de
de transparência do amor de Deus, que passa por muitos caminhos e que também, aí, nesse sentido, nos interpela a nós. Portanto, quando às vezes se objeta, mas o diálogo com as outras religiões leva digamos, a diminuir o impulso missionário da Igreja, eu creio que é uma falsa questão. Se esse impulso missionário diminui, a culpa é nossa. É porque nós perdemos convicção, perdemos capacidade de diálogo, capacidade de presença. É evidente que o diálogo interreligioso não é fácil. Se o diálogo ecuménico, essa é outra faceta que não podemos esquecer, nem utilizar uma linguagem, chamemos assim, idealista, que ignora a realidade. Sem dúvida que nós estamos aqui, e o Concílio aí, portanto, apontou horizontes de séculos, não é para 10, 20, 30 anos, são horizontes de séculos, mas sem dúvida que este terceiro milénio que estamos a começar vai ser decisivamente marcado pelo diálogo interreligioso, pela percepção da relação entre religiões e culturas e por toda uma atitude em que a humanidade tem de progredir. Eu recordo que hoje um dos problemas do diálogo interreligioso é sem dúvida que em muitos países nem sequer se respeita a liberdade religiosa. E, portanto, falar de diálogo interreligioso quando um dos pressupostos elementares, básicos, em termos humanos e em termos de consciência cristã, não está a ser respeitado, é difícil. Mas creio que, como cristãos, aí nem podemos fechar os olhos nem cair numa atitude de desânimo. Pelo contrário, somos interpelados a refletir, a agir e a não desistir. E vamos verificando cada vez mais que o diálogo entre as religiões leva à paz entre as religiões, que consequentemente será a paz dos povos. Eu creio que sim, embora aí nós temos de caldear o otimismo da esperança com o realismo das situações. Nós, quando falamos de religiões não cristãs, ou outras religiões, nós estamos a falar de um mundo muito complexo. Estamos a falar e diversificado. Uma coisa são os países islâmicos, e nos países islâmicos há vários islamismos, há várias formas de realização do Islão, apesar de uma unidade fundamental. O Islão asiático não é exatamente o Islão africano e do norte da África. No centro da África hoje as coisas voltam a ter também o seu cariz próprio. Portanto, o diálogo, isto para dizer o quê? Para dizer que realmente, quando nós falamos deste diálogo, estamos a falar de princípios, mas princípios que se têm de concretizar na prática. No diálogo da vida, no diálogo da ação conjunta, conhecimento concreto, da teologia, no diálogo também das espiritualidades. Mas quando nós hoje pensamos, por exemplo, que na Alemanha há 4 milhões de muçulmanos, li há dias uma notícia no sentido de que na Universidade de Tübingen acaba de ser criada uma cadeira de teologia, um departamento de teologia islâmica. Isto significa o quê? Significa realmente que o mundo evoluiu muito e que há uma consciência cristã e humana e cultural, antes de mais, cultural global, que nos impele a concretizar este diálogo nas diversas circunstâncias em que ele é possível e tem de ser realizado. Nasceu, sobretudo, há 50 anos, no contexto da Igreja Católica. Tem já capítulos e histórias positivas ao longo deste meio século? No espaço concreto da Igreja Católica, basta pensarmos, por exemplo, naquilo que tem significado simbólico e às vezes é mais visível através dos meios de comunicação social. Por exemplo, a presença dos papas em visitas a mesquitas, como as sinagogas. Há, indiscutivelmente, com a sua importância também sinalizadora, os encontros promovidos pela comunidade de Santo Egídio, que também em Lisboa estiveram cá em 2000. Neste momento há facetas ou setores, âmbitos mais complexos, porque também eles próprios, estes setores, não são digamos, monolíticos. Refiro-me, por exemplo, ao mundo islâmico, mas há setores, de facto, muito abertos a encetarem este diálogo, embora haja outras, talvez neste momento as correntes mais dominantes sejam marcadas por um certo fundamentalismo. Eu creio que, nesse aspecto, e mesmo para além da Igreja Católica, houve grandes avanços. Aquela história do Parlamento das Religiões do Mundo, vale o que vale, mas é um sinal de que estamos conscientes de que aqui temos de mudar. E já agora, permita-me acrescentar também esses exemplos. Este próprio programa, A Fé dos Homens, de um conjunto de religiões, cristãs e não cristãs, exatamente, que aqui convivem num espaço de divulgação
da sua identidade e daquilo que contribuem para a história de Portugal contemporâneo. Professor Borges de Pinho, muito obrigado por ter estado connosco a apresentar essa faceta do diálogo ecuménico e interreligioso do Concílio Vaticano II.